você caiu aqui nesse vídeo é porque você sabe que alugar casa na Itália não é coisa fácil. É por isso que eu vou dar pra vocês aí 8 dicas imperdíveis para você alugar uma casa na Itália com segurança e não cair em ciladas. Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Verinha. Sei que alugar casa na Itália realmente é um parto natural, né, gente? É uma coisa bem complicada. Sei que muitos de vocês já estão alugando casa, estão procurando casinhas por aqui, ou simplesmente têm planos aí para vir para a Itália e quer alugar uma casa, obviamente, quando chega aqui. É por isso que eu separei para vocês 8 dicas imperdíveis de verdade para você, assim, não ter nenhuma probabilidade de cair em alguma cilada, porque isso acontece. Muitas pessoas alugam as casas enquanto ainda estão no Brasil. E acontece que quando chega aqui, um se depara com uma casa completamente diferente daquela da foto, ou se não, pior ainda, gente, chega aqui e a casa está ocupada ou simplesmente nem existe. Isso pode acontecer. Nossa, Verinha, mas eu pensei que a Itália, o povo era tão civilizado que esse tipo de coisa não acontecia. Tudo pode acontecer. Inclusive, agora você poderia dar um like aqui no vídeo e se inscrever no canal. Isso é importante pra mim, que sou criadora de conteúdo, e também é importante pra você, porque aí você fica por dentro de todos os paranauês, porque você sabe que aqui no canal tem muito conteúdo legal. Agora vamos de dica, tá? Isso aqui é uma dica bem How to Mother, pra quem viu a série sabe. Você precisa visitar a casa e também precisa visitar o bairro. Isso aqui é uma coisa muito importante. Por que isso, gente? Como primeira coisa, se você fez a bobeira de alugar a casa enquanto você ainda tá no Brasil, você corre o risco, como eu te falei, de chegar aqui na Itália e simplesmente comprar uma casa completamente diferente daquela que você queria. E também é muito importante mesmo porque quando você tá aqui na Itália, muitas vezes a gente aluga a casa, o proprietário já pega, faz o contrato com você e ele nem deixa você visitar a casa. Exija isso, é muito importante. Outra coisa super importante é visitar o bairro, tá? Visite o bairro de noite, de dia, em horários diferentes, para você também entender um pouquinho mais como é que é a situação. A gente acaba priorizando muito o transporte, né? Se tem um metrô perto, se tem ponto de ônibus perto, isso acaba sendo sempre elementos positivos pra gente que quer alugar uma casa. Mesmo porque muitos de vocês, quando chegam aqui na Itália, não tem carteira de habilitação, não estão dirigindo por aqui. Então, realmente, transporte público pertinho acaba sendo uma coisa super positiva. Só que, muitas vezes, em algumas estações, né, não tem muita segurança. Por exemplo, você vai alugar uma casa aqui em Roma e tá lá escrito, olha, perto da estação Tiburtina. Aí você fala, nossa, é incrível, ali tem trem, tem ônibus, tem tudo, mas em algumas zonas daquela região ali de Roma é muito perigoso. Então você precisa ter muita noção de onde é que você está alugando casa, mesmo porque você vai gastar uma boa grana com calção e tantas outras coisas. Então, assim, verifique. Outra coisa que parece bobeira, mas não é verifique se tudo está funcionando. Por quê? Aqui nas casas italianas a gente tem os termosifones. Para quem não sabe, é isso aqui, ó. Tá? Isso daqui é um termosifone e ele serve para quê, gente? Para esquentar a casa no inverno. Também temos ar-condicionado, que vocês sabem o que é, né? E a gente também tem tantas outras coisas, como caldaia para esquentar a casa e tantas pequenas coisinhas. Verifique se tudo está funcionando. Por quê? Caso uma dessas coisas não esteja funcionando, o proprietário pode falar para você que foi você que estragou. Ele pode falar, olha meu querido, o termosifone, sabe o que é? Ele é de 1800 e bolinha, ele não funciona. Só que quando você alugou a casa, ele colocou que a casa ela tinha aquecedor, então você acabou pagando por um serviço que você não vai usar. Então verifique exatamente o que funciona, mesmo porque, como vocês bem sabem, a maioria das casas aqui na Itália já vem com móveis. E é muito importante que você verifique que tudo está funcionando para não ter nenhum problema. Mesmo porque na hora de ir embora da casa, o proprietário ele vai falar com você, olha, deixei o liquidificador aqui, era novinho, era tipo de 1333, novinho, não funciona mais. Então verifique tudo bem certinho para não ter problema. Agora eu quero que você comente aqui embaixo se você acha que esse fato aí de ter casas mobiliadas é uma coisa positiva ou negativa. Eu pelo menos acho uma coisa positiva, tá? Desde que as pessoas deixem móveis decentes na casa. A primeira casa que eu aluguei aqui na Itália sozinha foi assim, uó, porque tinha uma parede verde na casa, tinha um sofá bordô e o pior de tudo é que a estante de livros que tinha na sala da casa tinha um monte de coisas pessoais da proprietária, inclusive um monte de Papai Noel e aqueles imãs de geladeira de viagem, sabe? Tipo assim, ai, fui pra Cancún. O que eu tenho a ver com isso? Então faz assim, já dá um like no vídeo e comenta aqui se você acha uma coisa positiva ou negativa que eu quero saber. Essa daqui é a terceira dica que pode parecer boba, mas não é.
pergunte exatamente quanto você vai precisar pagar por mês com todas as despesas. Quando eu falo todas as despesas, eu incluo condomínio e tantas outras pequenas coisas que o proprietário pode colocar ali para você. Por que isso? Muitas vezes você vai lá, dá uma olhadinha e fala assim, ai, que incrível, o aluguel é 500 euros, né? Aí você foi lá, alugou a casa. Aí chega na hora de pagar o primeiro mês, o cara fala assim, olha, você me fez um negócio, um pagamento de 500 euros, mas você tinha que me dar 650. Aí você fica assim, como assim 650? É sim, porque 150 era do condomínio, ou 100 era do condomínio e 50 era da taxa de lixo, sabe? Então é muito importante que você fale assim pra ele, olha, o aluguel é 500 euros, então eu tenho que te pagar 500 euros porque tá tudo incluso nisso daqui, ou eu tenho que te pagar 500 euros mais 50 de condomínio. Então, assim, realmente pergunte muito claramente as coisas, porque aqui na Itália, infelizmente, nem tudo é sempre claro. Sério. Quarta diquinha, gente. Como eu falei pra vocês, é muito importante que vocês tenham noção se tudo tá funcionando ali na casa. E outra coisa, sempre em relação aos móveis, verifique sempre tudo que tá dentro da casa e possivelmente coloque isso daqui no contrato. Ou se não, faça muitas fotos antes e envie para o proprietário e fale, olha, você está deixando a casa dessa situação, tá? Você envia para ele e acaba tendo isso daqui como prova. Ah, Verinha, mas assim a gente tá parecendo que a gente não confia nas pessoas. Gente, é teu dinheiro, teu aluguel e você realmente precisa muito ter noção dessas coisas. Um exemplinho bem bobo que aconteceu com a minha amiga, tá? Ela alugou o quartinho dela aqui em Roma, porque ela fazia faculdade na minha época que eu era jovem ainda e fazia faculdade. E o que aconteceu? A proprietária deixou tudo, deixou garfo, deixou faca, colher, deixou tudo na casa. Quando ela chegou na casa, ela colocou tudo dentro de caixas, tá? Fechou tudo e não usou nada que a proprietária deixou. Em relação a utensílios de cozinha, tá? Que eu falo, tipo panela, garfo, faca, copo. Ela guardou tudo em uma caixa, comprou os dela para usar os dela. Quando ela saiu da casa, a proprietária disse que algumas coisas estavam faltando. Olha, eu te deixei um jogo completo de garfo. Tinha tipo uns 4 garfos ali, sabe? E pode parecer bobeira, mas é muito importante que você tenha ali tudo certinho do que ficou na casa e o que você vai usar, para não ter problema futuro. Então faça uma lista, se puder colocar no contrato, coloque. Se não, faça realmente uma lista, envie para o proprietário, faça fotos e envie também, porque não adianta você fazer foto, guardar na galeria e ele falar assim, olha, para mim você poderia ter feito essa foto até mesmo hoje. Deu para entender? Quinta dica, leia com muita atenção o contrato. Verinha, eu não falo bem italiano. Pega o contrato, leva para casa, traduz ele, estuda ele, pede ajuda para alguém, mas leia muito atentamente o contrato. Verifique qual é o valor do aluguel, qual é o valor do calção, ou seja, as mensalidades que você vai ter que dar para ele antes de entrar na casa. Normalmente eles pedem tipo uns 3 meses antes. Você paga, exemplo, lá 500 euros de aluguel, ele vai pedir 3 meses de calção, então 1.500 e depois também os 500 do aluguel ali no momento. Então, já que você entrou na casa, já foram embora ali 2.000 euros do teu, né, da tua carteira. Então, verifique muito bem isso, verifique também outras coisas, o tempo do contrato, qual é a duração dele, é de 1 ano, é de 2, é de 4 mais 4, é de 2 mais 2, qual que é a duração desse contrato. Outra coisa muito importante também da verificar, gente, é disdetta, tá? Disdetta é o quê? É quando você fala assim, olha, tô morando nessa casa aqui já tem 1 ano, eu acho que eu quero mudar de cidade, eu quero mudar de casa, não tô gostando mais, só que o meu contrato de aluguel é de 4 anos. Então, o que eu tenho que fazer para ir embora dessa casa? Mandar pro proprietário uma disdetta. Significa que você vai avisar para ele meses antes que você tá indo embora daquela casa. E ele precisa de um tempo para isso, tá? Muitas vezes está escrito aí no contrato que você, para mandar a disdetta dessa casa, precisa avisar 1 mês antes, 6 meses antes, 1 ano antes. E caso você não avise com o tempo certinho, você precisa pagar multa ou se não ficar ali, ó, pagando pelo todo o tempo que você falou que ia ficar na casa, entendeu? Exemplão, você tá ali na casa tem 1 ano, tá querendo se mudar, a disdetta ali do seu contrato ela é de 6 meses. Então você vai e muda, você vai precisar ficar pagando para ele 6 meses enquanto você não tá dentro da casa.
Então fiquem muito atentos com o contrato, é muito importante. Essa aqui pode parecer dica de vó, mas realmente é uma coisa que faz muita diferença. Tenha sempre a cópia do contrato de cada página. Muitas vezes as pessoas, né, principalmente as imobiliárias, elas fazem assim, olha, esse aqui é o contrato que você assinou, né, todas as páginas que você assinou ali bem bonitinho, e toma aqui, ó, é a versão para você. Não, tenha a mesma versão que você assinou, todas as páginas bem certinho e guarda isso. Verinha do céu, mas você não confia em ninguém, né? Não. Pague sempre tudo através de boníficos bancários, tá? Por quê? Muitas vezes a gente acaba alugando a casa a neiro, ou seja, sem contrato de aluguel, só assim, boca a boca mesmo. Só que é muito importante que você tenha aí, gente, os recibos que você pagou essa casa. E não adianta ficar dando dinheiro na mão da pessoa e ela dá pra você um recibinho por escrito ali que não vale nada. Mesmo porque vocês bem sabem que quando vocês estão vindo aqui pra Itália, quem não tem cidadania italiana, vocês vão precisar de uma residência para poder ficar aqui. Então é muito importante que vocês não aceitem, não tenham nenhum contrato de casa, não tem nenhum aluguel de casa sem contrato. Vocês realmente vão precisar colocar a residência de vocês aqui. Então é muito importante também que vocês tenham os recibos comprovando que você pagou. E caso a pessoa não te dê recibo, tenha pelo menos ali todos os boníficos bancários que você paga para a pessoa todos os meses certinho o aluguel, porque isso aqui vai fazer muita diferença caso aconteça aí algum problema futuro. Por quê, gente? No momento que a gente está alugando a casa, é claro que a gente tem que tratar as pessoas com muita educação, com muito amor, com muito tudo, mas é muito importante que a gente fique esperto, mesmo porque a gente acaba chegando aqui no país que a gente não fala muito bem a língua. E eu não tô falando que os italianos, eles não são pessoas que vocês podem confiar, mas são coisas que vocês precisam ter muita atenção no momento de alugar uma casa. Independentemente se você está no Brasil, na Itália, na França ou sei lá onde. É muito importante que você verifique bem essas coisas. Mesmo porque quando a gente chega aqui no país, a gente não sabe muito bem como as coisas funcionam. Então, realmente, paguem tudo com bonífico bancário para você ter a sua segurança, entendeu? Essa daqui é a última diquinha, tá? Se você tiver a possibilidade, se o proprietário também achar que isso aqui é uma coisa boa, essa daqui é uma opção super opcional. Nossa, opção opcional, péssimo. É fazer uma asseguração da casa, tá? No caso, a asseguração da casa é: caso alguma coisa aconteça, caso essa casa pegue fogo, caso, por exemplo, alguém que chegou de fora e pichou o muro da casa, né, fez um monte de rabisco ali, caso você tenha essa pequena seguraçãozinha aqui sobre a casa, esses danos vão ser cobertos, tá? Isso aqui também é uma coisa muito legal para você aí não ter que ficar pagando futuramente coisas que você não fez. É uma coisa bacana. A gente acaba muitas vezes, quando a gente sai da casa, tendo que pagar várias coisas, né? Por exemplo, quando você entrou na casa, você acha a casa limpinha, pintadinha, bonitinha. Então, quando você for embora, é certo que você deixa a casa limpinha, bonitinha e pintadinha também. Mas, por exemplo, chegou um cara lá de fora e pichou o portão da casa. Você não vai ter que arcar com aquela pintura, porque tem essa pequena seguraçãozinha aqui sobre a casa e é uma coisa interessante. Mas, claro, esse aqui é o tipo de coisa que você precisa conversar com o proprietário ou com a imobiliária. Mas é uma coisa completamente opcional, mas vale a pena você tentar e eu acho que pode ser uma coisa legal. E bom, gente, espero muito que vocês tenham gostado dessas dicas para vocês alugarem casa aqui na Itália. Tem um vídeo aqui muito bacana explicando o passo a passo para você realmente fazer tudo bonitinho, também explicando quais são os documentos necessários para poder fazer essa enrolação toda aqui que é alugar casa na Itália. Agora comenta aqui se você gostou do vídeo, quais são as suas dúvidas sobre aluguel, que eu quero fazer um vídeo para vocês respondendo todas as perguntas aí em relação ao aluguel aqui na Itália. Beleza? Então é isso, pessoal. A gente se vê aí no próximo vídeo. Dá um like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Clica no vídeo que tá aparecendo por aqui. Tchau!